Bem-vindos ao canal. Neste local aqui que vocês estão vendo aqui atrás de mim, será feito o nosso ateliê. Ele está em construção, onde nós vamos fazer várias peças juntos. Peças de madeira, madeira pura com resina ou com ferragem, com fiações elétricas. Nós vamos fazer peças decorativas, peças para utilidades da casa, de todos os tipos, para jardinagem. Venha conosco, se inscreve no canal, assiste esse vídeo até o fim, compartilhe ele para que pessoas também aprendam a fazer. Mesmo sem estar pronto nosso ateliê, nós vamos começar a fazer nossas primeiras peças. A primeira peça será uma estante que se planta, para poder plantar, criar sua hortinha. Se você não tem espaço de quintal, onde tem o chão para você plantar, não precisa. Você precisa apenas ter 1 metro por 1,30 m, que nós iremos fazer 6 canteiros nessa estante para você plantar. Vamos então fazer o nosso primeiro projeto? Bora construir? Bem, antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer o projeto, um rascunho, para a gente conseguir executá-lo. Vai ter esse formato aqui, ó, esse formato meio triangular, né? Aqui são madeiras de tábuas de 10 milímetros, uma aqui e outra aqui. Aqui são pequenos sarrafos ou pequenos tirinhas de madeira, né? Onde vai apoiar os caixotes que também vamos fazer. Cada um entra aqui, outro aqui e outro aqui. E apoiam nessas madeirinhas aqui, ó. Com respeito aos caixotes, a gente tem que fazer os caixotes primeiro, antes dessa estrutura, para poder conseguir saber qual que é o tamanho que vamos precisar. A gente pode usar caixotes assim de verduras que a gente consegue em alguns lugares, alguns sacolões, alguns locais que mexem com verduras. Pode usar, mas só que o único problema é que, como ele vai estar cheios de terra, essas frestas que acabam vindo neles, que são grandes, nessas distâncias grandes assim, elas não vão suportar a estrutura de terra que vai ter dentro dela. Então, se for optar por esse daqui, você vai ter que desmanchar alguns outros para poder completar esses buraquinhos com as outras madeirinhas. Tá ok? Por isso, como eu não consigo muitos caixotes desses, eu mesmo vou fazer o meu caixote e vou mostrar para vocês. Bem, as tábuas que eu irei usar são tábuas de construção. Essas tábuas aqui chamadas taipá, né? Por que eu não vou usar pallets ou outro tipo de madeira? Porque para mim, na região aqui, é difícil de eu encontrar pallets com tábuas em bom estado. Então, eu comprei essas tábuas de construção, esses taipá, né? Para poder fazer, então, esse projetozinho. Essa aqui é uma tábua de 25 centímetros aqui e 2 centímetros aqui, ó, de largura, de espessura, né? E essa aqui de baixo já é uma tábua de 30. Ela tem 30 centímetros aqui e 2 centímetros de espessura. Como eu havia dito, primeiro temos que fazer o caixote. O caixote, esse aqui é o desenho, o rascunho do formato que terá o caixote. Ele vai ter nessa tábua de baixo, que vai ser de 25 centímetros de espessura, de largura, ele vai ter 60 centímetros daqui até aqui. E as laterais, né, também 60 centímetros. Só que as laterais será com a tábua de 30 centímetros assim. 25 assim, aqui no fundo. 30 centímetros assim. E 30 centímetros na lateral aqui, ó. Uma tábua de 30 centímetros de altura com 30 centímetros, que vai ser o pedaço, o tamanho do pedaço. Então vamos ser, para cada caixote vai ser duas de 30 centímetros por 30, duas de 30 centímetros, 60 centímetros por 30 e uma de 25 centímetros
por 60 para cada caixote. Pretendo fazer 2 estantes dessa, então será a princípio 6 caixotes, que vai ser 3 de altura, como está no desenho aqui, ó. Então vai ser 6 caixotes desse, tá ok? Então vamos marcar agora a tábua para poder fazer o corte. Você marca uma, corta e com ela você vai cortando as outras, só apoiando em cima. Se for usar a primeira como molde, sempre use ela, porque a segunda pode ir variando e assim por diante. As outras podem ir mudando a espessura em alguns milímetros. Então sempre use a primeira que você usou para poder usar ela como modelo para cortar as outras, como forma, como molde para cortar as outras, tá ok? Por causa da espessura da lâmina da serra, essa espessura aqui, ó, que é de alguns milímetros, se perde na tábua. A tábua tinha 3 metros exatos, só que agora no corte dos 2 últimos pedaços, você vê que ainda não sobrou 1,20 certinho, que seria 2 de 60, sobrou apenas 1,19. Então a marcação ali, ó, que vai ser o próximo corte que eu irei fazer, ele vai estar com 60 certinho, exato. Já o último, sobrou 59, ou seja, nos cortes das 1, 2, 3, 4, 5 tábuas, 5 pedaços, né? No corte dos 5 pedaços, se perdeu 1 centímetro. A lâmina, então, ela tem, em média, 2 milímetros. Isso tudo tem que levar em consideração. Então, aquela última tábua lá, aquele último pedaço, vai ser usado em outra parte, porque ele tem 1 centímetro a menos, ele tem 59 centímetros. Agora faz a mesma coisa com a de 30 centímetros. As peças que terão 30 centímetros de comprimento. Aí é só você ir montando, né? Eu usei esses grampos aqui, ó, que ajudam, que facilitam muito. Eles não custam caro, custam na média de uns 10 reais cada um deles. Ele ajuda a fazer a montagem da quina sem precisar que alguém segure para você ou que você mesmo tenha que ficar segurando. Aí, fora isso, é só você ir parafusando. Primeiro eu furei com a broca. Tá ok? Aí você monta os caixotes até eles ficarem assim. Aqui ainda está sem o fundo. Eu ainda vou cortar os fundos. Vão ficar caixotes desse jeito assim, ó. 60 por 30. Igual eu tinha mostrado para vocês no desenho do projeto. Após você ter acabado de montar os caixotes que você vai precisar, pelo menos o quadrado, né? O retângulo dele, você vai precisar fazer o fundo. O fundo eu vou pôr uma tábua de 25, onde vai sobrar uma greta em cada canto. E para me medir o tamanho exato que vai ser, você mede internamente aqui, ó. Que deu 55,5 centímetros e meio.
Aí você mede, o ideal é você medir um, cortar, medir o outro, cortar, porque devido às espessuras das tábuas serem diferentes umas das outras, por exemplo, aqui tem 2 centímetros de tábua. Vou pegar de um outro caixote aqui. Ó, esse aqui tá dando quase 3. Então vai dar diferença também interna de um para o outro. Por exemplo, aqui tá dando 55, quase 55,5. Deixa eu medir o outro caixote aqui. Aqui eu tenho 55,5 exato. Tá vendo? Então o ideal é você medir um, cortar, medir outro, cortar, para não ter erro. Então, assim que ficou o fundo dos caixotes, ó. Uma greta de mais ou menos, pouco mais larga que um dedo normal, dos dois lados. Por eu estar usando uma tábua de 25 e uma largura de 30. Então é mais ou menos 2,5 por 2,5 aqui. Aqui que vai ter a vazão dos líquidos, né? De escoamento da caixa. E embaixo vai ser aberto. E em cima vai ser aberto assim, ó. Essas aqui ainda eu preciso colocar o fundo. Por enquanto coloquei só em 2. Daqui a pouco vai estar tudo pronto. Então, para me calcular tanto a altura, tanto qual que vai ser a altura dessa peça aqui, quanto dessa daqui, eu pus ela aqui em cima de alguns tijolos, algumas coisas aqui, para poder ficar mais fácil de calcular. Mas se você não souber conseguir calcular, é simples, é só você somar 1, 2, 3 vezes a altura, ou seja, a altura é 30, né? Então 90 centímetros, 10 centímetros, que é a parte que vai ficar no chão, a tábua 10 centímetros, que é essa daqui, mais o espaçamento aqui, ó, que ela vai ficar em cima da tirinha, tá lembrado? Essas tirinhas aqui, ó. Se você calcular que essas tirinhas vão ser de 4 centímetros, ou melhor, 3 lanças de tirinha, que tem a primeira lá aqui de baixo também, vão ficar 1 metro mais 4 vezes 3, 12. 1 metro e 12. Então ela terá 1 metro e 12 de altura, a daqui. Aí a transversal, baseada nesse 1 metro e 12, você calcula. Para você fazer a contagem da transversal, fazer a medição da transversal, é só você pôr todas as caixas como que se fosse alinhada e vai medir todas elas como se fossem linha reta. Deu o quê? 1 metro. 1 metro. Então você sabe que a de baixo vai ser de 1 metro, a outra ali 1 metro e 12 de altura, né? 1 metro e 12. Então é só você riscar no chão, medir 1 metro, marcar 1 metro e 12, 1 metro em linha reta. Você marcar no chão 1 metro e 12, 1 metro. Aí você vai medir de lá da ponta onde você marcou 1 metro e 12 até a ponta de 1 metro. Aqui. Você vai saber qual que é a metragem. Transversal 1 metro e 43. Agora isso é se fizer a caixa de 30 por 60. Tá ok? Então, acabei de cortar aqui são 3 peças de cada. 3 de 1 metro e 43, 3 de 1 metro e 12 e 3 de 1 metro. Mais 3 de 1 metro e 27. Voltando aqui no projeto.
1,43 m a transversal, são 3, porque eu vou fazer dupla, né? Então eu vou precisar de um numa ponta, um no meio e um na outra ponta. Estrutura dessa. 3 de 1,12 m, que é essa parte alta, e 3 de 1 m dessa aqui. E essa de 1,27 m seria essa daqui, que seria de 60 centímetros e meio. Onde que eu cheguei à conclusão de 60 centímetros e meio? É essa espessura aqui, ó. Que tem 60. Só que eu deixei uma folguinha mínima aqui, ó, de metade de meio centímetro, 2 milímetros e meio. Que vai apoiar em cima do toquinho. Que vai apoiar aqui em cima do toquinho. Como são dupla, então é como se tivesse essa caixa e mais uma aqui. E aqui uma daquela, no meio delas, uma daquela estrutura. Então essa estrutura ela tem 2 centímetros, então é 2 centímetros aqui, mais 2 centímetros aqui e mais 2 centímetros aqui no final da outra caixa, que daria 1,20 m e 1,21 m mais 6 centímetros. Então 1,27 m. 3 peças também. Por que 3 peças? Uma vai aqui atrás embaixo, outra vai atrás em cima e outra vai na frente aqui, ó. Beleza? Como gargar essas peças? Essas peças aqui, ó, a altura delas. A largura aqui, além da metragem a gente já saber, a gente pode ir pondo uma das caixas e na hora de parafusar assim, a gente aperta e parafusa. Agora, para poder gargar, para colocar o próximo sarrafozinho assim, ó. Tá vendo aqui, ó? O suficiente para passar meio centímetro acima do caixote. Que eu parafusei o sarrafo do meio. Agora eu vou ter que parafusar o sarrafo de cima. Vou ter até que medir ele para saber qual o tamanho dele. Aí como é que eu vou saber qual a altura e qual o tamanho que vai ser ele? Eu ponho o caixote no que eu já parafusei e vou vir com a trena e vou medir. Vendo lá, eu vou medir até aqui, ó, tá dando 41 centímetros. Como eu fiz o sarrafo? Eu peguei um pedaço de tábua de 10 centímetros e vou rachá-la no meio, vou cortar ela no meio e vou cortar também ela nos 41 centímetros, igual eu havia medido lá. Aqui, ó, agora tá prontinho a estrutura, como eu havia falado. Como eu falei que ia fazer ele duplo, para não precisar de fazer 6 pedaços desse, 6 estruturas dessa, eu fiz só 3, porque aí a do meio serve para ajudar essa, e para conseguir fazer 2 armários em um só, duas estantes em um só. Aí quem quer pintar pode pintar, quem não quer só enverniza ou passa um óleo queimado. O que tiver aí disponível aí, se tiver uma tinta aí, não precisa ser tinta óleo, pode ser tinta à base d'água para poder conseguir fazer. E pinta da cor que quiser, né? Eu tinha esse resto de tinta aqui, ó, uma tinta vermelha. E aí estamos pintando aqui ela, para poder dar uma aparência. Os caixotes também está sendo pintado apenas por lado de fora. Daqui a pouco eu vou preparar para pôr a terra nele. Aqui já tá a terra aqui, eu misturei com esterro de galinha. E daqui a pouco vai estar prontinho.